publicidade é um bom retrato de uma época. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas é um retrato tão pequenininho, né? Porque a gente tem tanta coisa disso, mas é um bom retrato, porque ali ela condensa, no modo como ela comunica, aquele modo sintético que tem que ser rápido, ela precisa condensar muita coisa. Então ali você vai encontrar elementos da cultura, da política, da sociedade, da economia, de gênero, de tudo você vai encontrar ali. Todos que foram criados sobre a égide da TV no Brasil, tem alguma publicidade que lembra. A minha geração lembrava muito do Não Esqueça Minha Calói. Compre batom, que é uma coisa mais recente. O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Então eu fui separar nesses documentos que tinham o que é que aparecia sobre mulher. E me deparei com uma publicidade censurada, uma publicidade protagonizada pela Marília Pêra, e é uma publicidade de absorvente. Olha que novidade, absorvente. E foi uma publicidade censurada. E o censor diz que é censurado porque ela não pode pronunciar calcinha. Não pode falar de calcinha. Eu tinha uma pergunta muito simples, uma pergunta de partida muito inicial ainda, que era o seguinte: eu havia estudado censura, ouvia falar muito sobre censura, e a pergunta inicial era: se nós temos censura ao cinema, se nós temos censura à televisão, se temos censura ao teatro, se temos censura à literatura, como atuou a censura em relação à publicidade? Essa era a minha única pergunta. Teve censura no campo publicitário? Foi com essa primeira pergunta que eu desenvolvi os meus estudos de doutoramento. Ao descobrir que tinha censura também na publicidade, eu comecei a pesquisar como a publicidade se comportava diante do aparelho de censura. Se tinha publicidades que concordavam com o que estava sendo feito, se tinha publicidades que discordavam do que estava sendo feito. Naquele momento não havia muita pesquisa sobre censura em relação ao campo publicitário, né? A ideia de colocar a publicidade no centro da pesquisa histórica e não na borda. O que é que eu queria dizer com isso? Que havia alguns estudos que falavam de publicidade, mas entrava como uma fonte complementar, né? Como aquilo que ilustrava um caso exemplar. Então eu fiquei de 2005 a 2009 fazendo essa pesquisa, foi daí que surgiu a tese, na qual conclusivamente a gente descobre que há sim censura à publicidade, que nós temos os documentos que comprovam essa censura, estão hoje guardados no arquivo em Brasília, e que a censura tem muito mais ramificações do que uma visão imediata possa ter. Só para citar um exemplo, como ilustração, um exemplo como ilustração, eu pego um caso de censura, isso já numa pesquisa pós o doutorado, em que eu tenho 6 pareceres distintos, com idas e vindas de um caso de censura sobre um simples slide feito de um bonequinho do jogo de futebol em que ele veste uma camisa do Brasil e aí aparece a seleção, se pode ou não ter ali o símbolozinho da bandeira nacional, e isso gera 6 pareceres de idas e vindas, né? Então a censura é uma maquinaria, ela não é simplesmente o ato de cortar, ela é uma máquina, ela funciona, inclusive essas idas e vindas são propositais, elas não mostram incongruência, ela mostra a força, a pujança e o modo de operar da censura, que chega também à publicidade, foi essa a conclusão, e chega com força no campo publicitário. No espectro dos anos 60 aos anos 80 há uma variação, você tem as publicidades políticas simplesmente foram extintas. Extinta é uma palavra muito pesada, mas eu não localizei nem documentos sobre. O que é que eu chamo de documento? Porque gera um processo, você sabe bem, gera um processo. Esse processo lá você tem não a publicidade em si, mas você tem o parecer do censor, você tem um roteiro de como era a publicidade. Eu trabalho sobretudo com publicidade televisiva, né? Você tem um roteiro do que era a publicidade, o parecer do censor, registros na Associação Nacional de Cinema, ali fica registrado, se fosse, por exemplo, uma publicidade para cinema, uma série de documentos. As publicidades de cunho político, elas são pequenas diante do que temos, mas tem muita censura moral, né? Eu não faço exatamente essa censura entre moral e política, porque eu acho que a política e a moral não são necessariamente espaços distintos de atuação do poder. Um emerge de forma mais evidente, mas uma censura sobre o corpo é uma censura política, não deixa de ser. Claro que você vai ter também publicidades que dialogam com o cenário político e também temos censura aí. Posso citar uma que ficou famosa, foi a campanha da fraternidade, acho que em 1974. O diretor era João Tikhomírov Filho. É o cara que fez um filme chamado O Besouro, que é um capoeirista, tal, depois já para o cinema. Tikhomírov fez uma publicidade cujo slogan da campanha da fraternidade era "Onde está teu irmão?". E por conta desse slogan,
A justificativa da censura passa pelo slogan, porque o Onde Está Teu Irmão podia ser uma referência aos desaparecidos políticos, né? Estranhamente, você vai ter publicidades que falam sobre tortura e que vão ser liberadas, deslocando a linguagem, né? Mas falando de tortura. Tem uma famosa na revista Veja, trata da TV Philips, suportou as mais dolorosas torturas e tal. Já foi trabalhada por uma menina, Raquel Cartossi. Ela tem um trabalho ótimo com publicidades, mas ela trabalha com revistas. Eu trabalho com televisão. Publicidades políticas nós temos, mas pelo próprio cenário, o próprio campo publicitário evitava entrar neste debate de forma muito aberta. Vai ser sempre com subterfúgios, com metáforas, com jogos de palavras, de imagens. Vão aparecer essas publicidades, mas elas vão ser extremamente vigiadas, e aí isso faz com que os próprios publicitários evitem um pouco entrar nessa seara. Quando entram, eles entram de forma muito cuidadosa. A partir da anistia, antes da anistia ainda, final dos anos 70, aí você começa a ver com mais frequência. Isso aparece e aí começa a ser liberado. Sobretudo que você vai ter a criação do CONAR, que é o Conselho de Autorregulação Publicitária, que vai também estabelecer regras, modos de ação do campo publicitário no Brasil. Isso, digamos assim, evita o enfrentamento direto com a censura. Assim, a tese eu trabalhei com publicidades que foram compiladas a uma associação que desenvolve um trabalho muito importante, é bom que se conheça, chama Associação Nacional Memória da Propaganda, sediada no Rio de Janeiro. Na época em que eu fiz a pesquisa, ficava sediada no Rio Grande do Sul, hoje está no Rio. Esteve no Rio, foi para o Rio Grande do Sul, agora voltou para o Rio de Janeiro. E lá eles têm um acervo muito bom. O acervo deles é composto basicamente de publicidades. É uma excelente pesquisadora, uma encantada com o tema, chama-se Áurea Helena, que trabalhou nas agências de publicidade e percebeu que, de um modo geral, a publicidade não era um documento que era guardado. Você não tem, como tem, por exemplo, uma cinemateca para guardar o cinema, você não tem uma hemeroteca para guardar periódicos, jornais, por exemplo. Você fica perdido. A gente costuma dizer em conversas de corredor que a publicidade é um tipo de produção cultural que tem muitos pais, mas que ninguém assume. Que é que a gente chama de muitos pais. Você tem um produto, por exemplo, você vai anunciar um automóvel, você tem a fábrica do automóvel, mas ela não fica com a publicidade, não interessa para ela guardar aquela publicidade do seu próprio automóvel. Você tem a produtora, que é quem fez o comercial, quem contratou os atores, quem pensou o roteiro, mas a produtora só guarda no seu booking de comerciais aquilo que realmente foi premiado, aquilo que foi importante. E o terceiro pai seria o próprio veículo, foi para a televisão, por exemplo, foi para o cinema, mas nem o cinema nem a televisão se preocupavam em guardar. Então tem vários pais e ninguém acabava assumindo a criança. Foi preciso que alguém despertasse para isso e construísse esse acervo com esforços próprios inicialmente, foi juntando. Hoje é pujante, é uma coisa que tem muita coisa, tem muito trabalho, muito documento. Então, para a tese, eu consegui acesso às publicidades. Eles fizeram compilações, publicaram isso em DVD, né? Você compra os DVDs, são coleções. Você tem publicidades de automóveis no Brasil, aí só publicidade de automóvel. 50 anos de publicidade na televisão, aí só publicidades que foram divulgadas via TV. E eventualmente, se você tiver referência de uma publicidade específica, e aí você ligando para eles, se tiver no acervo, eles conseguem enviar. Fica um pouquinho caro porque tem um trabalho de telecinagem, às vezes isso está em fita Betamax, às vezes isso está em 35mm, aí eles têm que transformar em DVD, mas você ainda assim consegue acesso. Foi um convite feito pela professora Meise. A professora Meise aqui, Meise Lucena, do Departamento de História, é quem coordena esse projeto. O projeto, na verdade, é sobre censura ainda, não é? E nós fomos dividindo esse projeto para que somos 3 professores aqui, 4, a professora Meise, a professora Ana Rita, o professor Regis Lopes e eu, o professor Jailson Silva. Então são 4 professores que se dedicam em alguma medida a discutir o Brasil dos anos 60 aos anos 80. O Regis mais com literatura, a Ana Rita mais com as questões referentes a gênero, a Meise com questões referentes à imagem e eu com questões referentes à publicidade. Por isso que essa junção entre o meu trabalho e o da Meise foi mais ou menos que uma convergência esperada dos projetos, né? A Meise trabalha com imagem e cinema, eu trabalhava com imagem e publicidade. Então fui trabalhar com a Meise. A ideia era que realmente eu fizesse cinema com ela, mas quando cheguei, chama COREG, né, que é a Coordenadoria Regional do Arquivo Nacional em Brasília. Eu fui fazer uma pesquisa lá, passei 15 dias lá. E quando cheguei lá, para minha surpresa, eu encontrei de novo
11 caixas de materiais inéditos sobre publicidade. Então, dentro do projeto do cinema, eu acabei de novo estudando como a publicidade no cinema foi censurada, porque você sabe que era muito comum que os filmes tivessem também publicidades que já eram coladas ali no próprio rolo, né? Você colava e divulgava. Hoje voltou a acontecer isso no cinema, é muito interessante. Você entra no cinema hoje e vê publicidade. Como o historiador é um historiador 24 horas, né? Um historiador integral, você vê isso e diz, eu já vi isso lá atrás, tal. Então acabei pegando essas publicidades que não foram divulgadas na TV, mas foram divulgadas no cinema. Mas nesse caso eu não pego as publicidades em si, nesse caso eu pego os processos de censura. Só uma publicidade que eu consegui encontrar nesse acervo, mas ela está em 16 milímetros. Eu encontrei, na verdade, o registro físico dela, um rolo de 16 milímetros em separado do filme, mas eu não consegui vê-la, né? Porque tem que ter a máquina para você ver. O que tem em Brasília hoje são os processos de censura mesmo. Está lá um formulário onde o censor dava as opiniões, o formulário onde ele preenchia as suas indicações de censura para o cinema é igual ao que é usado para a publicidade, é o mesmo formulário. Então ele só faz dizer o que tem, qual é o gênero da publicidade, se tem cenas de nudismo, se toca em questões políticas, quais são os personagens que aparecem. Então a mesma coisa que ele faz, uma espécie de resumo e o parecer para o cinema, ele faz para a publicidade. Isso demonstra, e aí mais uma vez eu volto ao papel que quis desempenhar quando escrevi a tese, que a publicidade não era uma coisa que passava despercebido, não. Eles estavam muito atentos àquilo que era divulgado, né? Eu encontrei casos, por exemplo, em que... Aí, só um detalhe, quer dizer, quando eu estou falando publicidade agora não é mais tão específico, porque os documentos lá dentro ficaram misturados. Então ali sim, eu tenho publicidade de televisão, de cinema, de rádio. Eu tentei separar as de cinema, mas vinha muita coisa misturada, porque era censura à publicidade. É assim que a subsérie lá em Brasília está arquivada, está dentro do fundo de divisão de censuras às diversões públicas, né, que é um fundo enorme, que aí pega cinema, televisão, teatro e tudo mais. E dentro desse fundo você tem uma subsérie dedicada à publicidade, aí dentro da publicidade está misturado. São 11 caixas, que comparativamente ao cinema é pequeno, mas ainda assim é muito material mesmo. E aí eu acabei voltando, dizendo à mesa, eu vou ficar aqui ainda no meu cantinho da publicidade ainda. Que ela disse, pai, você tem tanta coisa do cinema. Eu disse, depois eu vou, deixa eu descobrir logo isso aqui. É impressionante, hoje eu tenho muito produção já sobre publicidade. A gente falou da Cartorce agora, é uma delas, né? Mas tem outros que produziram, que estão escrevendo sobre publicidade. E mesmo trabalhos clássicos também, que eram anteriores ao meu. O meu foi de 2009, completou 10 anos, né? Mas tem muitos outros que vinham fazendo. Mas a própria rede de pesquisadores sobre isso não estava muito desenhada, né? Hoje é fácil, você entra lá e coloca 2 palavras-chave, você já vai achando 4, 5 trabalhos, já vai entrando em contato com as pessoas. Mas nesse tempo não, foi uma descoberta de curioso. Não sei nem se foi uma descoberta, é só uma curiosidade. Era uma curiosidade, como eu disse. Tem censura em todo canto, tem censura na publicidade. Eu estava muito movido nessa época pela leitura de um livro, eu não sei se hoje ele tem em português, mas chama American Dreams. Roland Marchand, o nome do autor, que ele faz um livro sobre a história dos Estados Unidos a partir da publicidade. Isso era um livro dos anos 90. Claro, os Estados Unidos são o centro da publicidade no mundo, criam um modelo de anúncio, né, as grandes agências e tal. Mas aí quando eu estava tentando entender aquele livro, tinha uma frase lá que fez os olhos brilhar. Então, aquela coisa. Ele dizia o seguinte, que a publicidade é um bom retrato de uma época. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas é um retrato tão pequenininho, né? Porque a gente tem tanta coisa disso. Mas é um bom retrato, porque ali ela condensa, no modo como ela comunica, aquele modo sintético que tem que ser rápido, ela precisa condensar muita coisa. Então ali você vai encontrar elementos da cultura, da política, da sociedade, da economia, de gênero, de tudo você vai encontrar ali. E foi com isso que eu comecei, né? Comecei do ponto zero, porque eu não entendia nada, acho que entendo ainda muito pouco sobre imagem, sobre comunicação. Então, tanto é que a tese é meio esquizofrênica, eu digo isso com muita tranquilidade. Ela ficou duas partes exatamente por isso, que a primeira parte era eu tentando me inteirar de um debate teórico-metodológico sobre a publicidade relacionado à história. Na sociologia você já tinha muito trabalho, na antropologia muito trabalho, eu encontrei trabalhos na área do direito, encontrei trabalhos na economia, mas era preciso juntar tudo isso para dar um olhar de historiador, né? Para ver naquela filigrana que é uma publicidade, o que é que eu poderia aprender do Brasil dos anos 60, 80, olhando, por exemplo, um comercial do Gerson. Todos que foram
criado sobre a égide da TV no Brasil tem alguma publicidade que lembra. A minha geração lembrava muito do Não Esqueça Minha Calói, Compre Batom, que é uma coisa mais recente. O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Quer dizer, esses slogans, eles colam em você e eles traduzem um pouco também do que era a mentalidade, o imaginário, o cenário político e econômico daquele momento que o país vivia, não é? E aí é possível você chegar até esse país e ver naquela publicidade por que é que se trata dessas questões e não se trata de outra, por que é que esses temas emergem e outros ficam submersos. Eu posso citar como exemplo a relação, por exemplo, que se faz com o corpo da mulher. É fantástico assim. A Ana Rita, aí foi outra provocação da Ana Rita. A Ana Rita pediu para eu escrever um pouco sobre publicidade de mulher. Embora eu não seja um especialista na área do gênero, então eu fui separar nesses documentos que tinham o que é que aparecia sobre mulher. E me deparei com uma publicidade censurada, protagonizada pela Marília Pêra, também nos anos 70, não me lembro exatamente a data, e uma publicidade de absorvente. Olha que novidade, absorvente. E foi uma publicidade censurada. Não tinha nada demais. Ela pegava um pacote de absorvente, mostrava o pacote de absorvente. O absorvente era extremamente inovador, porque ele tinha as famosas fitas adesivas que colava ali na calcinha, na peça íntima da mulher, e foi censurado. E o censor diz que é censurado porque ela não pode pronunciar calcinha, não pode falar de calcinha e tal. Mas não é. Na verdade, a censura se está pelo modelo de mulher que a Marília representa. Está porque ela trata do corpo da mulher, que é um objeto interditado. Interditado para falar de si, não é interditado para falar do outro. É muito interessante essa publicidade. Ela hoje está acessível no YouTube, né? Mas tem um processo contra essa publicidade, foi censurada. Toda a minha formação acadêmica na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1994, fiquei lá na graduação até 97, um período em que a universidade estava ali se adaptando ao que chamávamos de neoliberalismo. Depois eu saí e voltei em 2000 para fazer o mestrado na mesma universidade, voltei para trabalhar. E de 2005 a 2009 eu fiz meu doutorado na mesma universidade. Recentemente eu fiz, ainda na UFPE, um pós-doutoramento com a rápida passagem na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, onde fui sondar inicialmente alguns materiais de pesquisa lá.